Paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que a vingança ela é um fogo devastador? Queria fazer uma pergunta para você que me acompanha nesse canal. Você é capaz de perdoar o tanto quanto Deus perdoa você? Reflita nisso. Deus possa, através desta mensagem, falar forte ao teu coração. Queria começar com mais uma pergunta. Alguém acredita em você? Alguém confia nas palavras que você diz? Eu vou ler um texto bíblico aqui que está no livro de 2 Reis, no capítulo 7, e o versículo de número 9, apenas um versículo para a nossa meditação em regra de fé. Diz assim, 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem? Este é dia de boas novas, e se nós calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal sobrevirá. A última parte que eu quero chamar a sua atenção, no verso 9 do capítulo 7. Pelo que agora vamos e anunciemos na casa do rei. Vou ler mais uma vez. Pelo que agora vamos e anunciemos na casa do rei. Estamos diante de um texto sagrado, ele é muito rico. Esse fato aconteceu nos dias do profeta Eliseu. A Bíblia Sagrada vem nos falar no contexto anterior, no final do capítulo 6, a Bíblia diz que a fome era extrema em Samaria. Mas a fome era tão grande que chegou a se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Isso representa em torno de 1 quilo de prata. Chegou a se vender um quarto de rim de pombas, ou seja, de adubo de pombas, por alguns ciclos. Isso para você ter a noção, a fome era grande. Por quê? Porque a cidade de Samaria, que era governada pelo rei Jorão, o rei Jorão era descendente de Acabe e ele havia abandonado os mandamentos, preceitos e estatutos do Senhor. O próprio Deus, no Pentateuco, lá havia orientado a Moisés, havia instruído a Moisés, e Moisés deixou isso nos mandamentos. Que se o povo dele obedecesse a ele, Deus estaria com o povo. Mas se o povo desobedecesse ao Senhor, o Senhor entregaria na mão de outras nações. Você vê neste texto aqui o cumprimento desta palavra, literalmente falando. A cidade de Samaria ela era um pouco murada, então não tinha como entrar na cidade. O rei da Síria chamava-se Ben-Hadad II. Esse Ben-Hadad ele só fez isso, sabe por quê? Um dia, se você ler os contextos anterior, Deus havia colocado esse rei Ben-Hadad na mão da pessoa de Acabe, o ímpio Acabe. Era para Deus, colocou ele na mão dele, que era para que ele matasse, destruísse o Ben-Hadad II. E em vez da pessoa de Acabe fazer esse extermínio, ele fez uma aliança com ele, fez uma aliança com o ímpio. O crente não pode fazer aliança com o ímpio. A pessoa que não tem Deus não tem nada para oferecer a você que tem Deus na sua vida. E a Bíblia Sagrada fala que a fome era tão grande assim, para você ter uma ideia, como eu já falei, mas vai muito mais além disso. A Bíblia diz que o rei Jorão, ele passava por cima do muro da cidade, observando. De repente uma mulher brada e disse, acode-me, rei meu senhor, e socorre-me. O rei disse, se o Senhor não te socorrer, muito menos eu. Mas ele resolveu parar para ouvir aquela mulher. Ele disse, de onde tu quer que eu te socorra? Da eira ou do lagar? O lagar era o local onde as pessoas faziam a colheita das uvas para fazer ali, para espremer ali o suco, né, da uva, o vinho, e assim sucessivamente. E ele pergunta de qual desses dois lugares que ela queria que ele socorresse. Vamos, fala-me o que aconteceu. Ela disse, esta mulher, a Bíblia não menciona o nome desta mulher, mas a Bíblia menciona esse fato. Ela disse, esta mulher aqui, nós combinamos há alguns dias para que nós matássemos o meu filho e cozêssemos e nos alimentássemos, e depois nós ia fazer o mesmo com o filho dela. E assim nós fizemos, eu matei o meu filho, nós cozemos, e quando eu procurei ela para fazer o mesmo com o filho dela, ela simplesmente havia escondido o seu filho. A Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes e disse, aprove Deus se amanhã esta hora eu não tirar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, do seu corpo.
Porque Jorão, ele achava que estava vindo tudo isso aí, o grande responsável por o que estava acontecendo era a pessoa do profeta Eliseu, mas não era, tudo estava acontecendo pela desobediência dele. Se você for estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a fome, ela é bem antiga na Bíblia. Nos dias de Abraão houve fome, Abraão desceu para gerar. Nos dias de Isaac também houve fome, você vê aí. Nos dias de José foram 7 anos de muita fartura, mas depois 7 anos de fome. Você observa também no livro de Ruth, ali quando a gente lê, quando Elimeleque emigra lá para a cidade dos Moabitas, era porque a fome era grande em Belém. Então a fome ela tem sido uma grande vilã durante toda a história da humanidade. E um dos sinais que antecede a vinda de Cristo, o Senhor falou que haverá fome em vários lugares. Eu lembro-me dos governos, nós temos um governo atual, e do seu primeiro mandato, alguns anos atrás, aí, quando ele assumiu, se candidatou, um dos slogans da sua campanha era fome zero no Brasil. Você deve lembrar de quem eu estou falando. Mas é impossível vencer porque é bíblico. Haverá fome em vários lugares. Então a fome, ela sempre estará presente. Não é isso? Então nós olhamos para este texto aqui, a Bíblia diz que o rei ficou indignado. A Bíblia diz que agora o rei pega um do seu comandante e envia a presença da pessoa do nosso irmão Eliseu para que chegasse Eliseu e avisasse que ele estava indo. Só que o Senhor revelou a Eliseu que Jorão estava enviando alguém para a sua casa. A Bíblia diz que Eliseu estava reunido em um determinado local lá, e quando estavam os anciões, ele disse: olha, eu vejo o ruído dos pés do homicida que se aproxima. Quando ele chegar e fechar a porta, não deixar ele entrar, porque atrás vem o assassino, ou seja, atrás do capitão, do informante do rei, estava vindo o rei Jorão. E a Bíblia diz que quando em seguida chega esse moço ali e ele entra, o capitão. Agora o profeta Eliseu ele entrega uma profecia para esse capitão. A Bíblia não diz o nome dele também, desse capitão, do rei Jorão. Mas o nosso profeta Eliseu, o homem de Deus, ele disse: amanhã, a esta hora, haverá uma medida de trigo em pó à porta de Samaria. E haverá 2 medidas de cevada também à porta de Samaria. E aquele capitão, cujo rei encostava a mão, ele perguntou: porventura, se Deus abrisse uma janela no céu, poderia acontecer isso? O profeta disse: tu verás com os teus olhos, porém tu não comerás. Se você ler este texto do capítulo 7, a Bíblia diz que havia 4 homens leprosos. Os leprosos eles viviam nas cercanias, no leprosário, eles não podiam conviver com a sociedade. Quando era diagnosticado uma pessoa com sintoma da lepra, ele procurava imediatamente ali o sacerdote. O sacerdote fazia uma avaliação ali e dependendo da como estava desenvolvendo aquelas manchas no corpo, o sacerdote deixava ele em observação por 7 dias. 7 dias ele voltava, se houvesse diminuído aquelas empolas, aquelas marcas, aí o sacerdote dava uma orientação. Mas se houvesse aumentado, o sacerdote mandava que ele ficasse mais 7 dias fora. Depois de 7 dias, já fechava-se 14 dias, ele vinha para o sacerdote e após o sacerdote diagnosticar, então se o sacerdote batesse o martelo que ele estava leproso, então ele seria, depois de 21 dias, ele seria afastado do convívio da sociedade. Não importava se esse leproso, se ele tinha filho, não importa se esse leproso amava muito a sua esposa, não importa se esse leproso tinha condições sociais, se era pobre, se era preto, se era branco. Quando era diagnosticado, ele era afastado do convívio da família. Você imagina o sofrimento tanto para o leproso quanto para os familiares. Eu estou terminando esse ano, se Deus quiser, agora em fevereiro, a 35ª leitura da Bíblia Sagrada. Já são 35 vezes esfolheando a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. E eu só vi um relato bíblico de que uma mulher ficou leprosa, que foi a Miriam. Quando falou aquelas palavras contra a pessoa de Moisés, o Senhor permitiu que ela ficasse leprosa ali por 7 dias. É o único fato, eu não entendo, é muito interessante porque eu não entendo, porque eu nunca vi. Eu já li os evangelhos em torno de 50 vezes, Mateus, Marcos, Lucas e João, todo o Novo Testamento em torno de 50 vezes. E eu nunca vi no Novo Testamento uma mulher leprosa. Sempre o assunto é com os homens, com a ala masculina. Com a exceção do Antigo Testamento, nós temos lá a nossa irmã Miriam. Mas a Bíblia diz que esses leprosos estavam fora e começaram a combinar entre si.
Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, porque aqui há fome. Se nós entrarmos na cidade e for a Samaria, também lá há fome. A fome era grande, porque já estava se vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Uma mãe já estava praticando o canibalismo. Então eles disseram, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós formos na cidade, a fome ia lá. Lá também ia havendo fome, a morte. É o seguinte, nós vamos descer até o arraial dos sírios, que estavam acampados. Ben-Hadad havia feito umas tendas na volta para acompanhar o movimento do povo de Samaria. Se alguém inventasse de sair, eles invadiam a cidade. E aqueles moços, se nós ficarmos aqui, morreremos. Fomos na cidade, morreremos. Vamos ao arraial dos sírios, se morrer, tanto faz. E aqueles moços foram. Eram 4 leprosos. A Bíblia não menciona o nome desse leproso, não menciona quanto tempo eles estavam vivendo afastados do convívio da sua família, mas a Bíblia é enfática em dizer que eram 4 leprosos. E esses 4 leprosos, eles foram à primeira tenda dos sírios. Chegou lá, não havia nada. Havia apenas jumentos atados, cavalos atados, e havia muito mantimento e vestes festivas dentro daquelas tendas. A Bíblia diz que aqueles moços entraram ali e observaram que havia ouro, havia prata. Eles se alimentaram, comeram do bom e do melhor, pegaram ouro, pegaram prata, roupas, e foram esconder num determinado lugar. Entraram na segunda tenda. A Bíblia diz que ao entrar na segunda tenda, também ali havia ouro, havia prata, havia muita roupa, muita comida, porque as pessoas, quando invadiam uma nação, eles levavam os despojos. Então havia muito isso. Eles olharam na volta, não havia nenhum dos soldados sírios. O que aconteceu? A Bíblia diz que naquela noite o Senhor fez o comandante da Síria ouvir um ruído. E esse ruído foi tão grande que eles disseram, olha, os samaritanos, eles alugaram os egípcios, alugaram deuses para vir lutar contra nós. E eles saíram correndo, né, no crepúsculo da noite, saíram correndo e abandonaram tudo. Foram embora, deixaram a comida, deixaram os animais atados e saíram correndo, cada um escapando pela sua vida. Esses moços observaram esses 4 leprosos, agora vêm para a cidade de Samaria. Quando eles batem ali no portão, você imagina o sentinela lá em cima, pergunta: o que está acontecendo? Não, nós viemos do arraial dos sírios e não há ninguém lá, não há nenhum ser humano lá, apenas jumentos atados, cavalos atados, há também muito mantimento, muita roupa. Eles foram embora e nós estamos aqui para dar essas boas novas, porque eles haviam combinado, mas hoje não é dia de boas novas. Se nós recebemos aqui, por que não vamos informar? Só que eles eram leprosos. Quem é que ia dar crédito no leproso? A lepra é figura do pecado. Quem ia dar crédito no leproso? Mas eles tinham boas novas, tinham notícias boas. A Bíblia diz que aquele moço que estava de sentinela ali, ele enviou alguém para que fosse até o palácio do rei naquele horário da madrugada, já no crepúsculo, no amanhecer do dia. E alguém foi lá e disse: olha, rei, nós temos uma notícia muito boa. Temos 4 leprosos aí que vieram anunciar que os sírios, eles bateram em retirada. Existe apenas as suas tendas, apenas os cavalos, apenas o jumento atado, muita comida e muita roupa. O rei disse: olha, vocês analisem bem, porque isso aí é uma emboscada. Isso aí, o rei da Síria está esperando que a gente abra as portas da cidade e a gente abrir para eles invadir a nossa cidade. Mas um dos soldados que estava ali, ele disse: não, rei meu senhor, quem sabe o senhor pega apenas 5 dos cavalos que nós temos aí e manda a conferir se há veracidade nesta mensagem. O rei duvidou tanto, irmão, que ele mandou apenas 2 homens, pegaram 2 soldados, pegou 2 cavalos e enviou aqueles homens foram conferir. Ao chegar no arraial, os sírios havia nas tendas, havia apenas roupas festivas, muita comida, ouro, pratos, animais atados, e eles saíram caminhando em direção à Síria, e por onde eles iam, eles só viam as espadas que eles haviam atirado e tudo. Retornaram para o rei e trouxeram a notícia para o rei. Então o rei foi lá. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora o capitão, já no dia seguinte, o capitão que havia recebido uma mensagem, ele vai entrar na porta da cidade de Samaria. Quando ele vai entrar, ele se depara ali com uma medida de trigo e 2 medidas de cevada, como o profeta havia vaticinado um dia antes. E o profeta disse: olha, tu olharás com os teus olhos, porém não comerás. E ele ficou ali olhando para aquela alimentação, para aquele
aquela medida de cevada, 2 medidas de cevada, medida de trigo, e quando ele ficou olhando, veio os homens ali, os cavalos, e aquele moço foi atropelado e veio a morrer e não comeu. Você observa que quem trouxe a notícia foram 4 leprosos, pessoas insignificantes. Ninguém dava crédito nele, o rei não acreditava nele. Nós hoje pregamos o evangelho, falamos das maravilhas de Jesus para você, e você acredita no evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho genuíno, esse evangelho que transforma. Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Será que alguém crê em você? O nosso irmão Isaías, no capítulo 53, e o verso 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós falamos a verdade, nós pregamos o evangelho. Muitas pessoas não acreditam no evangelho. Eu estimulo a você a crer na palavra de Deus. Existe veracidade na palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima mensagem. Será que alguém acredita em você? Será que as suas palavras são palavras persuasivas capazes de levar alguém a convencer que você realmente fala a verdade? Que Deus nos abençoe. Amém.